que volta ao Corinthians. André Cavalcante me chama, diga aí, André. Te chamo sim, João Guilherme, para falar mais um pouco de Corinthians, que inicia essa semana com o técnico interino, o Fábio Carille. Uma semana decisiva, importantíssima para o Corinthians. Quarta-feira tem jogo contra o Fluminense na Arena Corinthians em Itaquera, jogo de volta, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Vale a gente lembrar, deixar claro aqui como é que foi o jogo de ida, o empate por 1-1 lá no Rio de Janeiro. Por isso o Corinthians tem a vantagem do empate sem gols em casa para avançar à fase de quartas de final. Isso quer dizer que o time começa com 0-0 no placar. Obviamente, se continuar assim, se conseguir se virar principalmente bem na defesa, sai com a classificação, a equipe comandada pelo Fábio Carille, que vive um momento especial na carreira, né? Deixou claro isso, inclusive, em entrevista coletiva. Ele quer sim ser técnico efetivo do Corinthians e não somente técnico interino, mas sabe que para conseguir isso precisa dos resultados. Fábio Carille, para quem não sabe, tem 43 anos, chegou ao Corinthians em 2009, isso quer dizer que ele está há bastante tempo por aqui, chegou junto com o técnico Mano Menezes. Como eu disse anteriormente, já dirigiu o Corinthians em outras duas oportunidades, 2 jogos em cada oportunidade. Em 2010, ele pegou o time quando o Adilson Batista foi demitido, fez o processo de transição para a chegada do técnico Tite, dirigiu o Corinthians em 2 jogos, como eu falei, contra o Vasco, acabou derrotado pelo Vasco em 2010 e empatou com o Guarani. Outra chance do Fábio Carille só veio agora nesse ano, quando o técnico Tite foi para a seleção brasileira, nesse ano de 2016. Ele dirigiu a equipe contra o Fluminense, perdeu esse jogo contra o Fluminense, mas conseguiu a sua primeira vitória como técnico contra o Botafogo. Portanto, 4 jogos como técnico o Fábio Carille, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Como eu disse, depois da atividade de hoje, Fábio Carille, técnico interino, ao lado do Alessandro, lateral direito. Alessandro, com muita história no Corinthians, ex-lateral direito, hoje gerente do futebol do Corinthians. Os dois participaram de uma longa entrevista coletiva. Vamos ver e ouvir aí alguns trechos do que disseram Fábio Carille, acompanhado pelo Alessandro. É um sonho, né? Por tudo que eu passei, por tudo que eu vivi. Eu acho que trabalhar como auxiliar, para você ajudar mesmo o treinador principal, você tem que pensar como treinador. Se você ficar pensando como auxiliar, você não vai ajudar. É questionar o treinador, é passar suas ideias para ele, abrir a cabeça do treinador. Eu acho que essa é a função. Então, nunca deixei de pensar. Eu já falei acho que em outras entrevistas, pensar como treinador e agir como auxiliar. Então, sempre deixei isso muito claro, minha vontade de ser treinador, sempre deixei, né? Tudo tem seu momento certo, o momento está aparecendo agora. E vou fazer de tudo para fazer o melhor, né? Para fazer o melhor ao dia a dia, nos treinamentos e armar bem as equipes para os jogos. Tomamos uma decisão em conjunto de fazer a troca do Cristóvão e do Cassiano pós-jogo do Palmeiras. Sentamos com o presidente, reavaliamos, conversamos. Era o melhor a se fazer para que a gente possa, de novo, ter um pouquinho mais de tranquilidade, né, em cima dessas cobranças excessivas ao meu modo de pensar e de enxergar as coisas. O Cristóvão, por incrível que pareça, parece que desde os primeiros dias e semana dele de trabalho já houve uma rejeição muito grande, infelizmente, porque é um profissional extremamente capacitado e qualificado, né, e tomamos essa decisão. As decisões cabem à diretoria, ao presidente, a serem tomadas para que o Corinthians continue buscando os seus resultados. Voltamos a falar ao vivo daqui do Centro de Treinamento Joaquim Grava. Vocês ouviram a palavra aí primeiro do Fábio Carille, depois do Alessandro, falando sobre a saída do técnico Cristóvão Borges, que se despediu do Corinthians com 18 jogos à frente da equipe alvinegra, com 7 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Corinthians, que para esse jogo contra o Fluminense ganha reforços importantes. Lateral direito Fagner, que cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo contra o Palmeiras, volta naturalmente, até porque é outra competição, Copa do Brasil agora. Fagner, portanto, será titular absoluto ali pelo lado direito da defesa corintiana. E o Giovanni Augusto, que vinha batalhando para se recuperar de uma lesão muscular, trabalhou normalmente na atividade de hoje, portanto o Giovanni Augusto também reforça a equipe. A baixa parece que, ao que tudo indica, continua sendo
o Wendel, lateral esquerdo, que sentiu uma fisgada na coxa, desfalcou a equipe contra o Palmeiras. O Guilherme Arana foi titular e hoje o Wendel sequer veio para o gramado, o que aumenta em muito a possibilidade dele continuar de fora do time titular do Corinthians. Provavelmente teremos o Fagner titular do lado direito e Guilherme Arana será o titular nesse jogo contra o Fluminense pela lateral esquerda. O Wendel trabalha para se recuperar, se aprimorar fisicamente. Essas as informações da tribulada segunda-feira corintiana, e amanhã a gente deve ter mais pistas sobre como vai ser a formação titular para esse jogo que para o Corinthians vale e muito, vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. João Guilherme. Ok, muito obrigado. E olha,